Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 13 e 14 de dezembro de 2023. Gisele, já estamos nos encaminhando para o final do ano judiciário de 2023, o que acontecerá em sessão extraordinária no dia 19, para marcar o encerramento desse ano judiciário, mas nesses dias 13 e 14 tivemos sessão jurisdicional, ou seja, julgamentos. E houve decisões parciais, mas particularmente uma decisão bastante importante tomada pelos ministros do Supremo. Exatamente, Cadu. O grande destaque da sessão plenária desta semana foi exatamente a decisão que envolveu a licença paternidade. Durante mais de 35 anos, após a Constituição Federal, esse tema ficou sem regulamentação do Congresso Nacional. Agora, a partir de uma decisão do Supremo, o Congresso Nacional tem 18 meses para regulamentar a matéria. Apenas já para ir adiantando um pouquinho com relação a isso, o que estava em questionamento, Gisele, não era a existência ou não da licença paternidade, porque já é uma realidade constitucional, como você disse, prevista já na Constituição de 88. A questão era a regulamentação pelo Congresso Nacional, que ainda está faltando, na verdade. Era uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Isso, Cadu. Esta ação, ela vem exatamente para poder declarar uma omissão do Poder Legislativo em regulamentar uma matéria cujo direito está assegurado na Constituição Federal. No entanto, não tem como ser exercitado nos termos da lei, conforme prevê a Constituição Federal. O que acontecia durante o período da Constituição Federal de 1988, o Constituinte estabeleceu que este direito deveria ser regulamentado por uma lei específica. Essa lei não existe até hoje. E aí valeu até então o prazo de 5 dias corridos, previsto no ato das disposições constitucionais transitórias, para que os pais pudessem exercer esse direito, da licença paternidade. No entanto, esse ato das disposições constitucionais transitórias é apenas uma regulamentação de transição, ou seja, não deveria estar perdurando por tanto tempo, em especial para regulamentar um direito importante que traz aí maior efetividade na participação do pai ali logo nos primeiros dias de vida da criança, e isso certamente reflete, inclusive, na sua formação cognitiva e em todos os aspectos que envolvem a primeira infância desta criança. A gente vai voltar a esse tema porque tem mais coisas em termos de acontecimentos durante a semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na sessão da quarta-feira, vamos começar com ela, a sessão presencial do dia 13 de dezembro, o Supremo deu início à discussão sobre execução de dívidas de valor menor que um salário mínimo. O tema tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada servirá de parâmetro para casos semelhantes julgados em todo o país. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. O caso chegou ao Supremo porque o município de Pomerode, em Santa Catarina, questiona uma decisão da Justiça Estadual. O TJ local extinguiu uma ação de execução fiscal proposta pelo município contra uma empresa de serviços elétricos. A justificativa era o baixo valor da dívida. No recurso, o município argumenta que, em se tratando de crédito tributário, a Fazenda Pública tem o poder-dever de cobrá-lo, independentemente da quantia. Também sustenta que a execução, mesmo de pequeno valor, tem caráter educativo para impedir que os contribuintes persistam na inadimplência. O recurso foi levado para julgamento no plenário. A relatora é a ministra Carmen Lúcia, que negou o pedido do município. Extinguir a ação de execução fiscal proposta pelo município pela ausência de interesse de agir, baseando-se na lei catarinense 14.266 e no princípio da eficiência, não me parece que o tribunal de origem tenha afastado ou descumprido o princípio da autonomia municipal decorrente do modelo federativo, nem o princípio da inafastabilidade de jurisdição. As razões de decidir expostas no julgamento do tema 109 da repercussão geral, a meu ver, não podem persistir.
assim como os parâmetros então adotados, em face do contexto legislativo superveniente. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, chamou a atenção para os dados sobre as execuções fiscais que hoje congestionam o Poder Judiciário. Foi utilizado o valor da causa no momento do ajuizamento, de 6 milhões de execuções fiscais. Essa foi a amostra. A apuração destacou o seguinte: 28% das execuções fiscais estão abaixo de R$ 2.500. 42% das execuções estão abaixo de R$ 5.000. E mais da metade, 52,3%, abaixo de R$ 10.000. E 68% estão abaixo de R$ 30.000. A União obteve um índice de recuperação. Vejam os dados aqui, colegas, sobre o protesto. A União obteve um índice de recuperação de créditos da dívida ativa por meio do protesto extrajudicial de 19,2% entre 2013 e 2015. Ao passo que na execução fiscal, a recuperação girava em torno de 1 a 2% do acervo. Então, nós estamos falando de uma diferença de 20 para 2. Nos estados analisados, está na nota técnica, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Acre, a eficácia do processo extrajudicial de CDA na recuperação de dívidas fiscais foi maior, apresentando um índice de recuperação entre 30% e 38%. E nos municípios de Gramado, no Rio Grande do Sul, e Colatina, no Espírito Santo, houve um resultado de 46% num caso e 16% num outro. E diz a pesquisa, as características socioeconômicas de cada estado e município fazem diferença. Mas os dados que nós temos é a de que os valores, no geral, são baixos e que o protesto é muito mais eficiente. Na sequência, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista regimental do ministro Luiz Roberto Barroso. Pois é, Gisele, é uma matéria complexa, de interesse público, e há uma série de questões ali que tem que ser analisadas. Às vezes a cobrança sai mais cara do que o valor da dívida. Exatamente. Sem contar, Cadu, que esse é um dos casos que mais gera o congestionamento do Poder Judiciário. Então, os processos que chegam ao Judiciário, grande parte deles são oriundos de execuções fiscais e que, em vários casos dessas execuções fiscais, não se tem aí nenhum respaldo de que essas dívidas efetivamente serão quitadas por não terem condições de localizar o devedor ou pelo fato do devedor não ter nenhum bem ali em nome dele que possa vir a ser penhorado. Então, neste caso, o que se discute é a questão da proporcionalidade entre o valor da dívida e o custo que se tem para poder movimentar toda a máquina do Poder Judiciário, né? O ministro chegou a mencionar que o custo de um processo de execução é em torno de R$30 mil, né? Então, assim, às vezes, esse caso mesmo chegou ao Supremo Tribunal Federal e o valor que se discute, inclusive foi por isso que o processo foi extinto, é um valor aí considerado irrisório se você for comparar com o custo que aquele processo, na verdade, vai gerar para o Estado. É um caso, então, extremamente importante, como você bem lembrou, e que os ministros deverão, numa outra oportunidade, retomar a análise a partir desse voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, mas a gente já pôde ver na sessão que a maioria, que os ministros, de um modo geral, já entendem que realmente tem que haver aí alguma situação, uma decisão do Supremo Tribunal Federal quanto a esse aspecto para se evitar que esse tipo de processo realmente movimente o Poder Judiciário. Inclusive, foi nesse sentido o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia. E ainda vários detalhes, como aquela questão que foi colocada na reportagem, sobre também você também não criar uma cultura de não pagamento. Pequena Sim. dívida, eu não vou pagar, já sei que não vou pagar. A própria questão da lei de responsabilidade fiscal, a necessidade do poder público fazer a cobrança, tudo isso tem que ser equacionado. E outros meios, né?
Você tem, Exato. às vezes, outros meios menos onerosos para poder fazer a cobrança dessa dívida. Vamos continuar acompanhando esse julgamento. E ainda na sessão do dia 13, quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar a ação sobre a licença paternidade, um benefício, como vimos no início do programa, estabelecido pela Constituição Federal de 1988, com regras de transição que deveriam prevalecer até que o Congresso editasse e aprovasse lei regulamentando esse direito. O julgamento, ele continuou na sessão da quinta-feira, dia 14, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão do Congresso Nacional na regulamentação dessa licença paternidade. Parlamentares terão 18 meses para definir as regras do benefício. Se a lei não for editada dentro do prazo, o Supremo irá fixar período de licença paternidade específico. A repórter Marta Ferreira acompanhou as duas sessões e tem os detalhes. Atualmente, a licença paternidade tem 5 dias. Já a licença maternidade é de 120 dias. Isso porque, apesar de a Constituição de 1988 ter previsto o direito à licença paternidade, a medida nunca foi regulamentada em lei própria. Assim, continua sendo aplicada a regra de 5 dias prevista nos dispositivos de transição da Constituição. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde entrou com ação no Supremo pedindo que fosse reconhecida a omissão legislativa para regulamentar o direito da licença paternidade. A ação começou a ser julgada no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou a discussão para o plenário físico e o julgamento foi reiniciado. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou uma modificação em um dos itens da tese apresentada por ele na sessão anterior, propondo o seguinte: 1. Existe omissão inconstitucional relativamente à edição da lei regulamentadora da licença paternidade prevista no artigo 7º, 19 da Constituição. 2. Fica estabelecido o prazo de 18 meses para o Congresso Nacional sanar a omissão apontada. 3. Não sobrevindo a lei regulamentadora no prazo acima estabelecido, caberá a este tribunal fixá-lo. O ministro Edson Fachin ressaltou ainda que essa diferença das licenças maternidade e paternidade não reflete a evolução dos papéis de homens e mulheres na família e produz impactos desproporcionais sobre a igualdade de gênero e sobre os direitos das crianças. De um lado, já reconhecer que a omissão constitucional se faz presente, em especial a atenção à primeira infância, porque aqui está em questão exatamente os cuidados com as crianças e a licença paternidade, portanto, tem esse sentido maior de proteção à família. E, por outro lado, o Supremo já se alça numa mora que se torne contumaz para fixar, caso haja essa omissão reiterada ao fim dos 18 meses, o devido parâmetro. O plenário acompanhou o entendimento de Barroso. Com isso, a Corte decidiu que o Congresso Nacional deve regulamentar a licença paternidade em até 18 meses. O Supremo estabeleceu ainda que, encerrado o prazo sem uma nova regra para o benefício, o tribunal vai voltar a discutir o tema e estabelecer os parâmetros para o exercício desse direito. Pois é, Gisele, na verdade nós teremos um acompanhamento que será feito para se saber se o Congresso efetivamente cumprirá esse prazo de 18 meses para esta regulamentação. Caso contrário, o Supremo vai ter que agir novamente. Uma medida, Gisele, que ela atinge não apenas pais, mães, mas até fizemos uma entrevista, inclusive aqui antecedendo o julgamento, em que se chamou a atenção para o fato de que os principais beneficiários, a própria sociedade e as crianças. Exatamente, Cadu. O que acontece? Nós temos essa cultura, né? E a legislação acaba também contribuindo para esse tipo de cultura quando você trata, né, de forma tão desigual a licença maternidade da licença paternidade. Então, quando você tenta aí trazer de uma maneira mais igualitária os direitos entre essas licenças, você permite que o pai tenha uma maior participação e isso, consequentemente, acaba desonerando
né, ali todos aqueles cuidados que, por conta deste prazo tão curto, acabam sendo aí de responsabilidade quase que exclusiva, né, da mãe quanto aos cuidados do filho. E, sem dúvida, então, a gente tem aí direitos envolvidos, tanto do pai em ter mais tempo com o filho, em assumir uma paternidade mais responsável, também em relação à mãe, que fica aí desonerada, ela tem condições de compartilhar dessas responsabilidades com o pai da criança. O casal também acaba se adaptando da melhor maneira com a presença daquele recém-nascido que acabou de chegar no lar, e a gente sabe que isso envolve muitas transformações dentro da família e, claro, a própria criança em relação aos benefícios que a presença dos pais trazem para ela. E na sessão do dia 14, quinta-feira também, o plenário começou o julgamento de duas ações que questionam a regra que obriga distribuidoras de TV por assinatura a incluir nos respectivos pacotes de graça o conteúdo de canais locais para todo e qualquer ponto do país em que haja uma estação retransmissora. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. Ele votou pela validade dessa regra por entender que ela não viola a segurança jurídica ou o princípio da livre iniciativa, mas sim atenderia ao interesse público no serviço de radiodifusão e garante tratamento isonômico entre as retransmissoras. O julgamento continua. E você vai ver no próximo bloco a aprovação dos nomes de Flávio Dino como novo ministro do Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet como novo procurador-geral da República. É no próximo bloco. De volta com os destaques da semana. O Senado aprovou a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Ele vai ocupar a vaga da ministra Rosa Weber, que se aposentou em outubro. Bruno Silveira tem os detalhes. Flávio Dino passou pela tradicional sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Por mais de 10 horas, respondeu aos questionamentos dos parlamentares. Na CCJ, Dino reforçou aos senadores a própria experiência nos três poderes. E o que eu ofereço a vossas excelências e à nossa nação? Ofereço a experiência de quem foi juiz federal por 12 anos. E não tem nenhuma mácula funcional e teve uma prática honesta na sua função. E a prática, a experiência de juiz federal ensina o valor fundamental da legitimação da função judicante, qual seja a imparcialidade, a equidistância em relação aos valores em conflito. Da experiência de deputado federal e senador, trago o respeito à função legislativa. Da experiência de governador e de ministro da Justiça, trago o respeito àqueles que têm a dura tarefa de concretizar os direitos, gerindo a escassez e, ao mesmo tempo, velar pela estabilidade institucional. Flávio Dino tem 55 anos. Foi juiz federal por 12 anos. Deixou a magistratura para entrar na política. Se elegeu deputado federal e, por 2 vezes, governou o Maranhão. Nas últimas eleições, foi eleito senador, mas após tomar posse, aceitou o convite do presidente Lula para assumir o Ministério da Justiça. A atuação política de Flávio Dino foi o principal argumento de senadores contrários à indicação que questionaram se ele atuará com independência como ministro do STF. Dino defendeu o respeito à separação entre os poderes, à presunção de inocência e ao devido processo legal. Ele garantiu que a atuação como ministro do STF seguirá esses princípios e deixará de lado as convicções políticas. Ao fim da sabatina, Flávio Dino recebeu 17 votos favoráveis e 10 contrários. Com a aprovação na CCJ, o nome de Flávio Dino para ocupar a vaga de ministro do STF foi para votação no plenário. Votaram sim 47 senadores, não 31 senadores. 2 abstenções. Aprovada a indicação do senhor Flávio Dino de Castro e Costa para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pelas redes sociais, Flávio Dino afirmou estar feliz e honrado pela aprovação. Já o ministro Alexandre de Moraes parabenizou o Senado pela aprovação do novo ministro do STF e afirmou que os poderes e instituições saem fortalecidos.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a posse de Flávio Dino como integrante da corte deve ser no dia 22 de fevereiro. Dino fez uma visita ao STF um dia depois de ter a indicação confirmada pelo Senado. A reportagem é de Viviane Novaes. Flávio Dino chegou ao Supremo com a mulher Daniela Lima. A imprensa perguntou o que todos queriam saber: o dia da posse. O novo ministro deixou a resposta para o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso. Dino foi recebido pelo presidente do STF e também pelos ministros Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. Depois do encontro, o ministro anunciou a data da posse numa entrevista coletiva. Começamos a tratar dos detalhes práticos destinados à posse, que ocorrerá após, na segunda quinzena de fevereiro, provavelmente no dia 22 de fevereiro. Flávio Dino disse que ainda fica algumas semanas no Ministério da Justiça e depois assume a vaga de senador até o dia 21 de fevereiro do ano que vem, véspera da posse no STF. O novo ministro comentou o papel da corte na busca de entendimento. Nesse instante em que há uma demanda social por harmonia, por entendimento, por redução de conflituosidades institucionais, é evidente que o Supremo, pelo seu lugar, é uma instância que é decisiva para que isso ocorra no país, nos termos da Constituição e das leis. Inicialmente, juiz de carreira, aprovado em primeiro lugar no concurso para juiz federal, fez uma bela carreira na magistratura, presidiu a Associação dos Juízes Federais, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Depois é que ele foi para a política e agora está de volta ao direito, e nós saudamos a chegada dele com muita alegria. E o Senado também aprovou a indicação de Paulo Gonet para o cargo de Procurador-Geral da República. Anderson Arcoverde tem os detalhes. Paulo Gonet tem 62 anos, é subprocurador-geral da República. Entrou no Ministério Público em 1987 e, em julho de 2021, passou a atuar como vice-procurador-geral eleitoral, representando o Ministério Público no Tribunal Superior Eleitoral. Durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele destacou a experiência jurídica. Como crédito para um juízo de confiança de Vossas Excelências, tenho a apresentar 36 anos de integrante do Ministério Público Federal, juntamente com os 4 anos e meio como assessor do ministro Francisco Rezec no Supremo Tribunal Federal, cumpridos desde 4 meses depois da minha formatura em ciência jurídica. Somos-se, portanto, mais de 4 décadas de intensa atuação em atividades jurídicas. Gonet vai assumir a vaga de Procurador-Geral da República no lugar de Augusto Aras. Como vice-procurador-geral eleitoral, ele defendeu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por atacar sem provas a urna eletrônica. Questionado pelos senadores, Gonet afirmou que há diferenças entre a liberdade de expressão e a divulgação de notícias falsas. O Ministério Público sempre vai procurar preservar todos os direitos fundamentais e todas as liberdades. Mas nós sabemos que os direitos fundamentais, eles muitas vezes entram em atrito com outros valores constitucionais. E aí eles precisam ser ponderados, para saber qual daqueles que vai ser o predominante numa determinada situação. A liberdade de expressão, portanto, não é plena. E a liberdade de expressão ela pode e deve ser modulada de acordo com as circunstâncias. Paulo Gonet foi aprovado por 23 senadores na Comissão de Constituição e Justiça. Apenas 4 foram contrários. No plenário do Senado, a aprovação também foi por ampla maioria. Votaram sim 65 senadores, não 11 senadores, uma abstenção. Está aprovada a indicação do senhor Paulo Gustavo Gonet Branco para exercer o cargo de Procurador-Geral da República. Como vimos aí na reportagem, os senadores aprovaram, portanto, na quarta-feira, dia 3 de dezembro, Paulo Gonet para o cargo de Procurador-Geral da República. Desde o dia 27 de setembro, com a saída de Augusto Aras, a PGR passou a ser comandada interinamente pela subprocuradora Eliseta Ramos.
Na quinta-feira, dia 14 de dezembro, foi a última participação dela no plenário do Supremo Tribunal Federal. Eliseta Ramos foi homenageada pelos ministros e agradeceu pelo tempo em que contribuiu com os julgamentos da Corte. Eu agradeço a gentileza e o respeito com que fui recebida nesta Corte Superior ao longo dos últimos 2 meses. Como é de conhecimento geral, sempre tivemos alma disposta a bem servir o país na chefia do Ministério Público Brasileiro até a decisão do senhor Presidente da República e do Senado Federal. Tenho no coração os dizeres do livro de Eclesiastes. Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nestes breves meses, senti-me honrada em estar ao lado de Vossas Excelências. Muito obrigada. E a edição de hoje fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Gisele, ainda temos uma sessão plenária encerrando 2023. Marcada para terça-feira, né, a sessão extraordinária. A gente não sabe ainda se vai ter processos para serem julgados, pode ser que haja essa possibilidade, mas com certeza a sessão de encerramento, conforme já anunciado pelo ministro-presidente do STF. Lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e que o nosso arroba é @Rádio e TV Justiça. E como sempre, obrigado pela sua companhia. E continue conosco aqui na TV Justiça.